1 Coríntios, do capítulo 8, verso 4 até o verso 6. Bem? De Bíblia aberta. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, verso 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem também vivemos. Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai, que nessa noite, Senhor, eu possa ser um canal de bem. Que o Espírito Santo, Deus, possa me usar, Pai, que eu não atrapalhe a tua voz, ó Deus, mas que o Senhor seja exaltado por tudo aquilo que já estamos fazendo desde que chegamos neste lugar. Pai, eu oro para que o Senhor possa conduzir, Deus, nos conduzir em sabedoria, nos direcionar, que nessa noite, Deus, possa ser derramado graça e entendimento sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pois bem, a gente está lendo a primeira carta de Paulo, né, ao povo de Coríntio. E o povo de Coríntio ficava ali na Grécia, na verdade, a cidade de Corinto ficava na Grécia. E essa cidade, ela era de um povo diversificado. Essa cidade, ela ficava basicamente entre o norte e o sul daquela região, então passavam-se muitas pessoas. Então, além dos muitos gregos que ali existiam, a cidade também era povoada pelos romanos, porque eles tomaram aquele lugar para si. Então, além dos romanos, além dos gregos, a cidade de Corinto também tinha os judeus da dispensação, que saíram dos seus lugares, que foram também para os outros lugares. Então, a gente sabe que nessa cidade há várias culturas diferentes. Então, nesse local, a gente vai trabalhar, na verdade, Paulo vai trabalhar, ministrando o evangelho com várias culturas diferentes. E o povo grego, é importante a gente mencionar que o povo grego ele era politeísta. O que é um povo politeísta? É um povo que acreditava em vários deuses. E a gente pode enxergar isso muito bem, né? E isso, na verdade, incomoda até Paulo. Paulo, quando chega ali naquele lugar, na Grécia, ele olha para todas aquelas imagens, todos aqueles ídolos, e Paulo fica espantado. Tanto que ele vê lá, né, que tem várias estátuas, inclusive tem ao Deus desconhecido. Consequentemente, como o povo ele era politeísta, a gente vai enxergar que há muita idolatria naquele lugar. Tanto que quando Paulo chega naquele lugar, o seu espírito se perturba. Se a gente abrir nossa Bíblia lá em Atos, no capítulo 17, no verso 16, só voltar um pouquinho a Bíblia, Atos 17, 16, a Bíblia vai afirmar que... Cadê? Achei. Aqui. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Em algumas versões vai afirmar que o espírito de Paulo se perturba pela tamanha idolatria. Então Paulo chega naquele lugar e fica indignado com a quantidade de ídolos. E olha que Paulo já havia viajado a outros lugares, já tinha conhecido outros povos, mas Paulo fica impressionado com o tamanho idolatria naquele lugar. Fora a idolatria, a cidade de Corinto também era conhecida como a cidade do pecado. Inclusive, a palavra corintianizar era praticamente um apelido, ou na verdade um insulto para pessoas que eram devassas. Então, para a gente enxergar como a cidade de Corinto era pecaminosa. Ao mesmo tempo, a gente tem uma igreja que possui todos os dons. Se a gente olhar, né, a Bíblia ali na primeira carta de Paulo, principalmente no capítulo 12, 13, 14, a gente vai enxergar que Paulo fala que é uma igreja que conhece todos os dons, dentro de uma cidade completamente pecaminosa. A gente pode afirmar também que naquela cidade de Corinto havia também um templo. A deusa na verdade, a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, era um templo grandioso, que hoje ainda tem algumas ruínas lá, muito conhecido. E dizem alguns historiadores que algumas das suas sacerdotisas desciam à noite para ali fazer sexo com alguns homens daquela cidade, ainda também em adoração à sua deusa. Então, nós podemos enxergar a idolatria diante desse povo desde o momento em que chegamos na cidade, conversando com o povo, se alimentando, que é a crítica que Paulo vai fazer posteriormente. Em qualquer lugar que a gente chega, a idolatria naquela cidade. Então,
Antes de adentrar ao texto, é importante saber que, culturalmente, esse ambiente era completamente idólatra. E o texto que a gente lê trata especificamente de uma dúvida dos cristãos daquele local. Se a gente for estudar a carta de 1 Coríntios, os adultos devem ter visto isso, estudando Coríntios e 2 Coríntios aqui na EBD, que na verdade existem mais duas cartas que foram perdidas. E essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, ela é uma resposta a uma primeira carta que foi enviada a ele. Tanto que a partir do capítulo 5, Paulo vai tratar a respeito de assuntos específicos. Podem observar isso. Vai tratar sobre discussões na igreja, o que tem que ser feito, sobre o que deve comer e o que não deve comer. No capítulo 10, sobre alimentos, sobre os usos dos dons. Por quê? Tanto que quando ele fala sobre os assuntos, ele sempre inicia a respeito de vocês perguntaram, do que vocês falaram, ele disserta sobre aquilo. Então, na verdade, o que a gente está lendo é uma carta-resposta sobre uma primeira que Paulo recebeu. Então, o que Paulo está respondendo aqui especificamente era uma dúvida a respeito daqueles cristãos. E qual que era essa dúvida? Basicamente, o que estava acontecendo na igreja? A gente tinha dois grupos de cristãos. O primeiro eram aqueles cristãos mais maduros, que acreditavam que eles eram muito fortes e que os ídolos de fato não existiam. E provavelmente até zombavam da existência dos ídolos. E Paulo sabia muito bem disso. Do outro lado da discussão, a gente tinha cristãos mais fracos, mais iniciantes na fé, né, que se alimentavam ainda de leite, e que quando comia carne ali, algum alimento que sabia que era consagrado a ídolos, se perturbava, se cobrava, sentia culpado. Então a gente tem dois grupos dentro da igreja que aparentemente estão discutindo sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. O texto vai mencionar sobre a comida consagrada a ídolos, né? Praticamente essa discussão. E por que havia esse temor dentro da igreja de Coríntios? Por que havia esse medo de comer algo consagrado? Hoje, para a gente, parece ser uma discussão muito boba, né? Porque a gente vai em qualquer lugar, compra qualquer coisa. A gente, inclusive, come nesses botecos da vida. Nesse aqui da esquina, a Mariana fala que é o melhor que tem, a melhor comida que tem. Boteco todo sujo. Então, a gente não sabe nem de onde vem a comida, se a comida é suja, se a comida é limpa. Para a gente, é uma questão muito bem resolvida. Quando chega na época de Cosme e Damião, é aquela discussão. Mas para a gente é tranquilo. Pelo menos para alguns cristãos é bem tranquilo e bem resolvido. Mas para a época, era uma questão que era muito debatida. Por que era muito debatida? Porque a carne vendida nos mercados, em algum momento ela fez parte de rituais. Então o que acontecia? Aconteciam os rituais, em adoração eles sacrificavam carnes, eles davam carnes para os ídolos, para os deuses, e o que sobrava, eles vendiam no mercado. E aí quando a pessoa ia no mercado comprar carne, o cara não sabia a origem da carne. Então podia ser uma carne comum, como podia ter sido uma carne que participou em algum momento de algum culto ali pagão. Dizem também alguns historiadores que os judeus que viviam naquele lugar tinham seus próprios mercados. Porque o judeu, isso é tão rigoroso para o judeu, que o judeu fala assim, não sei qual é a origem, vou abrir o meu mercado e vender a minha carne. Então os judeus, eles tinham os próprios mercados. Pois bem, a gente, diante desse contexto, desse ambiente, a gente pode afirmar que era um ambiente completamente idólatra. Um ambiente cheio de ídolos, um ambiente onde praticamente a presença de Deus era mínima, porque a cultura ao redor era totalmente dedicada a outros deuses. No entanto, a gente também pode afirmar que a idolatria, mesmo fazendo parte daquela cultura, ela não é cultural. A idolatria, ela é um pecado que faz parte da carne. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, ele vai afirmar o seguinte, Gálatas 5,19, ele fala assim, mas se vocês... Gálatas 5,19. Aqui. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria. Então, a gente pode sim falar que era algo cultural, mas o pecado da idolatria, ela é uma obra da carne. Então, por mais que eu viva num ambiente culturalmente pecaminoso, eu tenho que ir contra a minha cultura. Então, o que nós precisamos observar dentro dessa igreja é que Paulo estava num ambiente idólatra, que ele precisava lutar contra a idolatria. Mas por que ele precisa lutar contra a idolatria? Porque Deus abomina a idolatria. Deus, ele não troca a sua glória por ninguém, principalmente por imagens, por seres,
Enfim, a gente vai observar isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se a gente abrir nossa Bíblia lá em Romanos, voltar só um pouquinho aí no capítulo 1, do verso 21 ao verso 25, a gente vai ler o seguinte: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Lá em Deuteronômio também, no capítulo 7, no Antigo Testamento, a gente vai ver um texto muito mais direto do que esse que a gente leu. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, aqui, ó, no verso 25, a gente lê o seguinte, Deuteronômio 7, 25. Vocês queimarão as imagens dos deuses das nações, não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês, para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Então, o que a gente precisa observar dentro da idolatria é que a idolatria ela é um pecado a qual Deus detesta. E se Deus detesta a idolatria, nós cristãos precisamos também detestá-lo. Por isso que é importante nós identificarmos o que é idolatria, quando está acontecendo idolatria e o que é um ídolo. Para que nós não venhamos colocar Deus em segundo lugar e fazer exatamente a crítica que Paulo fez aos romanos. Trocar a glória de Deus por coisas corruptíveis. Trocar aquilo que é incorruptível pelo aquilo que é corrupto. Então nós cristãos podemos fazer isso tranquilamente e muito rápido. Porque o que é idolatria? Se vocês pesquisarem o que é idolatria no dicionário, a gente vai observar que idolatria ela tem por significado um culto, uma devoção, um amor exagerado. Então, idolatria é algo muito comum. Porque se eu vou definir idolatria como um amor exagerado, eu pergunto, vocês têm um amor exagerado por algo, alguém? Quem não ama algo? Quer dizer que a gente não ama os nossos filhos, os nossos pais, as nossas esposas? Então, nós temos amores exagerados. Mas isso não significa que eu idolatro os meus filhos, a minha esposa, os meus amigos, enfim. Mas eu preciso saber que a definição de idolatria é justamente isso. É um amor exagerado, é amar intensamente, é uma devoção aos ídolos ou a alguém. Então, uma vez que eu sei o que é idolatria, eu preciso saber o que são os ídolos. Porque a idolatria ela está totalmente ligada aos ídolos. Se a gente for olhar lá também a definição de ídolo, quer dizer o seguinte: imagem ou representação de uma divindade, que é objeto de culto religioso, ou pessoa, ou coisa intensamente admirada ou amada, muitas vezes elevada a status de herói ou modelo. Então veja, o ídolo ele pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa. Qualquer coisa que eu ame intensamente, que eu ame exageradamente, pode tornar-se o meu ídolo. Mas você pode falar, bem, Venâncio, eu não amo ninguém exageradamente, eu não amo ninguém de forma absoluta, eu não amo ninguém intensamente, então quer dizer que eu não sou idólatra. Mas eu posso também ser idólatra por algo que não é físico. Se a gente for olhar de forma mais filosófica, a idolatria ela também pode acontecer da seguinte maneira: ela pode ocupar um lugar de extrema importância na vida de alguém, como um ideal, um sonho, uma obsessão. Então, por todos os lados que a gente caminhar, que a gente for, vai haver idolatria. Pode haver idolatria. Por isso que para nós cristãos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós amamos e o lugar que aquilo que nós desejamos toma na nossa vida. Porque às vezes eu posso não amar alguém intensamente, mas às vezes o meu amor político é intenso. Às vezes o meu sonho em ter uma vida rica, em ser milionário, pode tomar o primeiro lugar na minha vida. Então eu, como cristão, eu preciso observar os ídolos e se na minha vida há idolatria.
a Bíblia traz alguns ídolos que a gente precisa tomar por cuidado. Se a gente for olhar, por exemplo, ali em Colossenses, no capítulo 3, vamos abrir a nossa Bíblia lá, Colossenses capítulo 3, no verso 5. Colossenses 3, 5 vai dizer assim, ó. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e o quê? E o quê? E a ganância que é? Então, a ganância, ela pode ser um tipo de ídolo. Eu ser uma pessoa gananciosa, estar o tempo todo querendo ter dinheiro, querendo ter bens materiais, ser ganancioso demais, a ganância pode ser um ídolo na minha vida. Por isso que eu preciso tomar cuidado. Tem gente que nunca descansa trabalhando, porque ela quer sempre mais dinheiro e às vezes nem precisa. Por isso que Paulo vai falar a Timóteo que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Porque o dinheiro tornou-se um ídolo na vida da pessoa e agora é a raiz dos males que aquela vida possui. Então nós precisamos tomar cuidado sobre os nossos desejos intensos em ter dinheiro. Veja, ter dinheiro, desejar ter dinheiro não é um pecado, mas ser ganancioso a ponto de ser um ídolo, sim. Na verdade, a ganância por si só já é pecado. Mas chega um momento em que a ganância ela torna-se um ídolo na minha vida. E aí eu estou cometendo pecados mais graves, porque Deus detesta a idolatria. Veja, se a gente observar também, em Filipenses, voltando um pouquinho na carta, no capítulo 3, no verso 19, a gente vai ver o seguinte, ó. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o quê? É o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Os desejos carnais podem se tornar um ídolo nas nossas vidas. Podem se tornar ídolos nas nossas vidas. Veja, o Deus dele é o estômago. A glutonaria é um pecado absurdo. Querer desejar comer demais ou beber demais. Os nossos desejos carnais em ser, em ter, podem se tornar um ídolo e não são coisas que são pecados. Por exemplo, você ir em um lugar, comer bem, poder se fartar, não é pecado. Mas eu preciso observar os limites que fazem com que torne-se pecado. Por isso que nós, cristãos, precisamos ter em mente sempre a luz da Bíblia. A gente precisa sempre ter em mente a palavra. Justamente para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Por isso que o salmista fala, guardei tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Então, muitas vezes, a gente nem percebe, mas muitas vezes nós somos idólatras. E o nosso Deus, ao invés de ser o Deus grandioso que nós tanto falamos ou cantamos, às vezes ele nem é meu Deus. O meu Deus é, de fato, o meu estômago. Porque eu quero satisfazê-lo em todo tempo. Eu amo intensamente as coisas que eu desejo a ponto de tornar-se um ídolo. Por fim, um terceiro ídolo que a gente pode citar na Bíblia e que é muito comum, a gente vai encontrar lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no capítulo 2, perdão, nos versos 22 e 23, a Bíblia diz assim, ó, capítulo 2, verso 22 e 23, que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Talvez você conheça alguém que trabalha tanto, que na verdade ama trabalhar. E trabalhar não é bom, né? Trabalhar é uma punição. Se trabalhar fosse bom, Deus não tinha falado que o trabalho era uma punição lá no Éden. Mas tem pessoas que amam trabalhar, amam ter sucesso, trabalham de dia e de noite sem descanso. O verso até fala que chega de noite, a mente deles nem descansa. Justamente porque o trabalho tornou-se um ídolo. O trabalho tornou-se algo primeiro na nossa vida. O trabalho, o desejo de ter sucesso na vida profissional acaba se tornando em primeiro lugar. E veja, isso não é pecado. Trabalhar bem, trabalhar em um ambiente bom, desejar trabalhar num ambiente bom não é pecado. O problema está quando eu pego o meu trabalho e coloco à frente de tudo. À frente do meu Deus, quando eu já não tenho mais tempo nem para vir à igreja. Se eu não tenho tempo para vir à igreja, eu não tenho tempo para ter os meus momentos com Deus em casa. Então, por muitas vezes, o trabalho, ele toma um lugar tão grande nas nossas vidas que acaba
tirando o tempo que nós tínhamos para Deus e agora temos tempo para outro lugar. E muitas vezes nós somos culpados por isso. Hoje em dia é muito comum muitas pessoas serem autônomas, pessoas rodarem de Uber e tudo mais. Tem gente que começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde e já entra no outro aplicativo e vai até de madrugada. É uma loucura. Às vezes, de fato, a pessoa precisa do dinheiro, precisa daquilo, mas vai chegar um momento que o corpo não vai aguentar e vai pedir, meu irmão. Vai pedir para parar. E isso é muito comum. Mas, às vezes, a pessoa nem precisa de tudo aquilo. Mas, muitas vezes, o Deus dela é o estômago. Então, ela precisa trabalhar muito para satisfazer os seus desejos. Percebe? Muitas vezes, uma coisa sempre vai conduzir a outra. Então, por que eu estou falando disso tudo? Porque, às vezes, a gente critica muito a idolatria das outras religiões. Não sei se vocês já foram bons católicos, a gente sempre fala que a idolatria é adorar Maria, idolatria é ter devoção a, sei lá, São Jorge, é ter devoção a esses santos aí que tem feriado e tudo mais. Ou idolatria lá no candomblé, são aquelas imagens lá, Exu, não sei o quê. Então a gente condena muito a idolatria do terreno vizinho. Mas muitas vezes nós nos esquecemos da idolatria que tem dentro do nosso meio. E nós cristãos precisamos observar justamente aquilo que tem se tornado um ídolo nas nossas vidas. Por isso que Jesus fala que primeiro, antes de observar a vida do outro, tira a trave do seu olho e depois você pode observar. Porque a idolatria, muitas vezes, ela vai tomando conta do meu coração de forma imperceptível, de forma que eu não consigo perceber isso. Tanto que Paulo, no capítulo 8, no início do capítulo 8 que a gente leu, no verso 2 e verso 3, Paulo fala assim, olha só, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então, o que Paulo está falando aqui? Olha só, o que eu vou falar aqui agora é para nós que somos cristãos. Porque muitas vezes nós pensamos que conhecemos, mas nós não conhecemos de fato. O pastor falou no domingo, pastor Maurício falou no domingo que a humildade facilita a obediência. Muitas vezes nós não somos humildes a ponto de não examinar as nossas vidas. Chega um momento em que quando a gente vai examinar, tem tanto pecado para examinar, que, meu Deus do céu, eu tenho que pedir perdão toda hora. Então, nós cristãos precisamos parar de olhar para o terreno vizinho, parar de olhar para o irmão do meu lado, dentro da igreja, e começar a examinar a minha própria vida. O pastor Maurício também citou, ministrando a ceia no domingo à noite, que um dos fundamentos, na verdade, um dos objetivos da ceia é um memorial. Por que um memorial? Porque nós temos facilidade de nos esquecermos. Veja, se nós nos esquecemos da cruz, quanto mais nos esquecemos de engrandecer diariamente. Por isso que nós cristãos somos muitas vezes tão fracos e nos desviamos por tão pouca coisa. Muitas vezes nós abrimos concessões para algumas coisas e nos deixamos abater. E quando percebemos, já estamos tão distantes de Deus que nós já não conseguimos mais olhar para Deus, chegar perto de Deus. Chega um momento em que meu coração ele é tão corrompido pelo pecado que vai acontecer o quê? O que Paulo falou lá em Romanos capítulo 1. Eu vos entreguei à impureza sexual. Chega um momento em que Deus fala assim, olha só, então tá bom. É isso que vocês querem? Então estão entregues. Beleza, vai lá. Então, Paulo, ele está falando aqui no verso 2 o seguinte, vocês que acham que conhecem, vocês não conhecem ainda. Vocês precisam conhecer. E isso serve para tanto fortes como fracos. A idolatria dentro da igreja, ela tem que ser reprimida. Mas eu nunca vou falar que talvez o Norivaldo seja idólatra, ou que o André seja idólatra, porque eu não conheço o seu coração. Por isso é importante que nós nos examinemos todos os dias. Nós pratiquemos isso, examinar a si mesmo, observar se nós de fato temos servido ao nosso Deus. A idolatria, ela é a abominação a Deus. Ela é detestável para Deus. Se nós lermos lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, é um texto muito conhecido de nós, ele fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Essa palavra servir, lá no grego, ela tem um sentido de ser escravo. E o escravo, ele não pode ter dois senhores. Tanto que lá naquela época, da escravidão, muitos escravos eles eram o quê? Marcados. Para dizer, olha só, eu pertenço a esse senhor. Então, o servir, bem aqui nessa passagem, tem um sentido de escravo. Justamente para que ele possa... esse termo ele implica uma dedicação total, de exclusividade de um escravo ao seu senhor. Então, por que eu preciso observar se no meu coração possui idolatria, se meu coração tem idolatria? Para que eu não caia no pecado de servir ou de tentar servir a dois senhores. Eu fico tentando servir a Deus muitas vezes, mas o meu outro Deus me chama a todo tempo. Pastor Maurício também sempre fala do muro. Não existe aquele que está do lado de um lado do muro e o outro do outro lado. E quem está em cima do muro? Por quê? O muro também pertence ao diabo. O muro também pertence ao outro senhor. Por isso que a Bíblia ela é tão radical quanto a idolatria. Nós não podemos ter dois senhores. É impossível servir a Deus e a outro senhor. O texto que nós lemos, ele fala justamente de quê? Do dinheiro. Mas eu posso facilmente incluir os outros exemplos que eu citei. É impossível servir a Deus e ao meu trabalho. É impossível servir a Deus e ao meu sucesso. É impossível servir a Deus e aos meus desejos carnais. Por quê? Tudo isso que compete com a presença de Deus na minha vida é um ídolo em potencial. É um ídolo em potencial. E muitas vezes, nós cristãos, achamos que nós não precisamos dessas informações. Muitas vezes, nós achamos que, isso eu sei que Deus é grandioso, eu sei que Deus é Deus, eu não preciso saber disso, eu nem preciso pensar nisso. Mas, meu irmão, eu convido você a pensar sempre se você está engrandecendo a Deus. Tanto que no capítulo 10, e Paulo não está nem falando de idolatria especificamente, porque no capítulo 10, Paulo vai bater na idolatria de forma absurda. Ele chega a um momento que ele fala assim, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Então, meu irmão, eu convido você a se examinar todos os dias se de fato vocês têm engrandecido a Deus. Se vocês têm de fato tratado Deus como Deus das nossas vidas. Porque por muitas vezes eu sirvo e não vale de nada. Porque de boa intenção a gente sabe muito bem que o inferno está cheio. Então eu tenho que ter a humildade, muitas vezes, de pensar, poxa, eu estou há 20 anos na igreja, Jonas, não é possível que eu não sirva ao Senhor. E tempo de igreja não significa absolutamente nada. Eu posso estar na igreja 20 anos e ao mesmo tempo ter outro Deus, ter outro ídolo. Por isso que Paulo inicia o verso 2 falando que a intenção é fazer o quê? Com que eles tenham humildade de entender que não sabem tudo. Por isso que ele fala, olha só, os fortes... eles vão ter que se diminuir e não comer carne sacrificada. É isso. A gente tem que se diminuir, tem que ter humildade para que a gente possa o quê? Facilitar a obediência. Essa frase ela tem que ecoar nos nossos corações por todos os dias. A humildade deve facilitar a obediência. Na verdade, a humildade facilita a obediência. E nós precisamos ser humildes a ponto de muitas vezes pensar o seguinte, veja, eu não estou glorificando a Deus. Eu preciso voltar para o caminho correto. Eu preciso voltar a adorar o meu Deus. O mais interessante do nosso texto, o texto que a gente leu aqui em Coríntios, no capítulo 8, é que Paulo ele fala assim no verso 5, olha só, no verso 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados, aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Ponto. Aqui ele resolveria o problema. Paulo não precisava falar mais nada. Mas se Paulo finalizasse aqui no capítulo 4, outro grupo que acreditava que ídolo existia e que quando comia carne sacrificada sentia mal, falaria o seguinte, eles estão certos. E os outros que lá forte falariam, vamos zombar deles também. Aí vivia culpado, vivia sentindo medo e agora pode comer tudo. Mas Paulo ele não para aí. Paulo ele continua falando no verso 5. Pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Então Paulo, ele fala o seguinte, olha só, ídolos não existem. Mas há muitos que se dizem ser deuses, dizem ser senhores. Então Paulo primeiro fala para o primeiro grupo, vocês estão certos. Não existe ídolo. E do outro lado, Paulo fala,
vocês também estão certos. Muitos dizem ser ídolos. Muitos dizem ser deuses. Muitos dizem ser senhores. E Paulo poderia afirmar, concluir falando, olha só existe um Deus. E ponto final. Paulo poderia perder tempo fazendo negações aos ídolos. Paulo poderia ficar falando que os ídolos são uma mentira, os ídolos são apenas de pedra, os ídolos não podem atender às orações de vocês. Paulo poderia dissertar sobre a falsidade de ídolo aqui. Paulo poderia falar tudo de forma negativa. É igual quando a gente muitas vezes vai ministrar para alguém, né? E fala assim, não, se a gente não se arrepender, a gente vai para o inferno. Tem tanto benefício para a gente falar para a pessoa, mas a gente fala logo das consequências. Meu irmão, fala dos benefícios. O pastor Maurício falou disso também. Muitas vezes nós nos desviamos porque nós nos esquecemos da quantidade de benefícios que recebemos. O que Paulo quer fazer, Paulo não quer perder tempo falando dos ídolos. Paulo não quer dar palco para aqueles que se dizem senhores ou que se dizem deuses. Paulo vai dar palco para o único que merece ser chamado Deus. Então Paulo poderia ficar ali horas e horas falando da vida dos deuses, dos senhores, e contando história e ladainha. Mas no verso 6, Paulo ele finaliza a discussão de forma brilhante. Porque o intuito do texto é trazer à memória os cristãos daquele momento o que precisava ser de fato lembrado sobre o assunto. Que era, beleza, ídolo não existe. Mas o que é mais importante sobre isso? Qual que é a raiz do problema? De fato é a comida? O problema aqui não é a comida, o problema aqui é por quem está por trás disso tudo. Então Paulo, no verso 6, ele começa o seguinte, olha só. Lá no verso 5 ele finaliza, né? Muitos senhores. No verso 6 ele começa. Para nós. Paulo ele fala, não existem ídolos, e depois ele afirma, muitos dizem ser senhores e deuses. Mas para nós quem? Igreja de Cristo, para nós, tanto fortes como os fracos, para nós só existe um único Deus. E esse Deus é o quê? O Pai. Paulo inicia a argumentação dele falando o seguinte, olha só, muitos se dizem ser deuses, mas só tem um Deus. Só existe um, de forma indireta ele falando, só existe um todo-poderoso, só existe um que é onipresente, que sabe de todas as coisas. Ao mesmo tempo que esse Deus ele é grandioso, ele é Pai. A função do pai dentro de uma casa é prover a família, é liderar a casa, é trazer segurança para aquela família, é sustentar aquela família. Quando Paulo fala o seguinte aqui, olha só, nós temos um único Deus e ele é o Pai, ele está dizendo o seguinte, gente, vocês não precisam de qualquer outra pessoa que lidere vocês. Vocês não precisam de qualquer outra paternidade. Vocês não precisam se apegar a ninguém para trazer segurança, sustento, porque nós temos um Pai, porque nós temos um Deus. E aí Paulo continua a argumentação. Além de nós termos esse Deus que é Pai, dele vem todas as coisas. Então Paulo, quando afirma que dele vem tudo, eu não preciso buscar aqui, ficar buscando bens materiais. Eu não preciso ser escravo de dinheiro, eu não preciso ser escravo de comida, eu não preciso ser escravo de trabalho. Porque é dele que vem todas as coisas. Eu posso sim trabalhar, eu posso sim comer uma boa comida, mas eu não preciso ser escravo deles, eu não preciso ser oprimido por eles. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 6, fala que buscar em primeiro lugar todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas que ele fala, que é o básico, os serão acrescentados. Porque é dele que vem todas essas coisas. Porque é ele que provém, é ele que dá provisão para nós. Eu não preciso ser escravo de nada, de ficar buscando queimar todos os meus esforços, sendo que eu tenho um Deus que me dá tudo que eu preciso. E o que Paulo está fazendo é trazer à memória isso. Paulo não está contando novidade para aqueles cristãos. Paulo não está dizendo nada novo. Ele está falando, olha só, vocês acham que sabem, mas vocês não sabem. Eu preciso dizer que para nós só existe um único Deus.
E esse Deus é Pai, e esse Deus nos dá todas as coisas. E é para esse mesmo Deus, que é Pai, no verso 6 ele fala, para quem vivemos. Então vocês não precisam viver em função de trabalho, de uma faculdade, de um concurso. Nós não precisamos viver em função dessas coisas. Não é possível que nós nascemos apenas para trabalhar diariamente. Não é possível que o objetivo da minha vida é sair todos os dias, pegar um ônibus, chegar no trabalho, sair do trabalho, chegar em casa, tomar um banho, deitar e dormir. Se a vida for só isso, meu irmão, é muito pouco. Você não tem que viver só para isso. Nós vivemos para o Senhor, nós somos criados para a glória de Deus. Paulo afirma que dele vem todas as coisas, então é para ele que nós vivemos. Não é o dinheiro que nos dá, não é o trabalho que nos dá, então eu não vivo para isso. Eu vivo para o meu Senhor Jesus. Eu vivo para Deus. Eu não tenho que me desgastar achando que essas coisas me sustentam, que essas coisas satisfazem o meu coração. Eu tenho que lembrar que eu vivo para Deus. E Paulo afirma isso lá em Atos, que ele fala que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Meu irmão, você nasceu para a glória de Deus. Salmo 139 fala que antes mesmo de você nascer, o Senhor te escolheu. O Senhor teceu você. O Senhor foi lá, olha essa célula aqui, essa célula ali, vamos fazer desse jeito. Antes mesmo de que o mundo fosse mundo, o Senhor criou, o Senhor já sabia quem era você. Então nós não podemos viver por coisas tão vãs, por coisas tão pequenas. E aí ele fala o seguinte, olha só, para nós há um único Deus, o Pai, que vem todas as coisas, vivemos, e só existe um quê? Um só Senhor. O Senhor de vocês não deve ser outro homem. O Senhor de vocês não é qualquer desejo. Vocês não devem ser movidos por desejo. Já viram aquelas pessoas que não conseguem resistir a algo? Agora estou na academia e estou tentando fazer dieta. Gente, às vezes eu vejo uma Nutella na minha frente e não consigo resistir àquilo. Eu fico assim, caramba, eu sou maluco, eu sou viciado nisso, não é possível. Gente, nós precisamos resistir aos nossos desejos. Não é possível que o Senhor da minha vida é um doce. Não é possível que o Senhor da minha vida é o meu estômago. Não é possível que o Senhor da minha vida são coisas materiais. O Senhor da minha vida são pessoas. Paulo lembra para eles que eles têm um Deus incomparável. Paulo não está falando nada novo. Paulo não está falando nada diferente. Paulo não está falando uma doutrina difícil. Paulo está trazendo a memória daquele povo que, beleza, vocês estão perguntando sobre comida, sobre ídolos. Gente, vocês têm que lembrar disso. Vocês têm que parar de discutir e ter a humildade que vocês estão se esquecendo do Deus de vocês. Vocês estão brigando por causa de ídolo, isso nem existe. Muitas vezes nós olhamos para o jardim vizinho, nós olhamos para a pessoa do nosso lado e nos esquecemos que nós temos um pai. E nós vivemos para esse pai. O desespero muitas vezes nos cega a ponto de nos esquecer que temos um pai, que vivemos para ele. Às vezes, gente, é muito mais do que medo, é muito mais do que desespero, é idolatria. Nós precisamos observar nas nossas vidas aonde estão os nossos ídolos. Quem tem sido os meus ídolos? Com quem eu tenho amado mais? Com quem eu tenho passado mais tempo? Quem tem reinado sobre o meu coração? O que Paulo quer trazer à memória é que o nosso Deus, ele é único. Vocês podem comparar a qualquer outro, vocês podem trazer o que for, imagens, vocês podem fazer o que for. Mas o nosso Deus, ele é único porque ele nos sustenta, porque nós viemos para ele e nós só temos um Senhor. Nós não precisamos de nada, nós não precisamos de mais nada. Esse é o básico da vida cristã. Eu posso morrer sem saber outras doutrinas, mas eu não posso morrer sem saber que Deus é meu Pai, é Ele que me guarda e que me sustenta, que Ele é meu Senhor. Então que nessa noite eu quero convidar vocês a lembrar desse Pai.
Muitas vezes nós nos desesperamos, nós nos esquecemos disso por conta das circunstâncias. Muitas vezes nós nos esquecemos de como foi no início, de como era bom saber que Deus nos sustentava, como é bom lembrar dos milagres, como é bom lembrar do quanto Deus cuidou de nós. Gente, nós precisamos parar de reduzir a Deus a imagem, a tentar colocar um Deus gigante na nossa caixinha de fósforo, que são os nossos pensamentos. Nós precisamos parar de imaginar que Deus ele habita em lugares, que Deus habita em casa. Gente, Deus não habita em nada disso. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus enorme, Ele é um Deus tão próximo. Então, que nessa noite eu queria convidar vocês a lembrar desse Deus. Lembrar o quanto esse Deus ele é incomparável, o quanto esse Deus ele é grande. Ao mesmo tempo, da grandiosidade de Deus, ele é tão próximo. Eu gosto muito daquela canção, não é que a gente vai cantar não, mas quando a gente canta aquela música Tu és soberano, ele exalta Deus no início, ele fala, Tu és soberano sobre a terra, sobre o mar, sobre os céus Tu és Senhor. E depois ele fala de uma grandiosidade de coisa, ele fala assim, ó, mas apesar da glória que tem, Tu te importas comigo também. Que essas afirmações possam quebrar em nossos corações a idolatria, gente. Nós não precisamos ter corações idólatras, nós não precisamos nos preocupar com coisas, porque nós temos um Pai, porque nós temos um Senhor, e é por Ele que vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nessa noite, Deus, eu queria te agradecer, Pai, porque o Senhor trouxe à memória, Pai, as tuas bondades. E nesse momento, o Senhor trouxe a minha, mas eu queria orar para que o Senhor lembrasse da tua bondade na vida dos meus irmãos, ó Deus. Dos milagres, de quantas vezes o Senhor ali abraçou durante os choros da noite, ó Pai, ou do dia, durante os medos, dos consolos, ó Pai, que o Senhor trouxe essas vidas, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa lembrar a eles nesse momento a tua mão, Pai, a tua guarda, Deus, nessas vidas, ó Pai. Que nessa noite nós não venhamos sair daqui, Pai, sem saber que o Senhor é quem nos guarda, é quem nos dá segurança. Nós não precisamos, ó Pai, de dinheiro, Deus, para nos sustentar. Nós não precisamos, ó Deus, de viver para trabalho, Pai. Nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Deus, nós sabemos que essas coisas muitas vezes não são pecados, ó Pai. Mas o nosso coração corrupto, a nossa natureza pecaminosa, Pai, prefere trocar a Tua glória por coisas, ó Deus. Pai, nos perdoa por cometer esse pecado detestável, Pai, a Ti, que o Senhor tanto abomina. Nos perdoa, Deus, por trocar a Tua glória, Pai, que é incorruptível, por coisas corruptíveis, ó Pai. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós adoramos ao nosso próprio ego, nós adoramos ao nosso trabalho, nós adoramos, Deus, a vida dos nossos familiares, nós adoramos ao dinheiro, nós adoramos ao sentimento, mas muitas vezes nos esquecemos de adorar ao Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Pai, que nessa noite os meus irmãos possam sair daqui cheios de confiança, Pai. Sem ídolos, sem senhores, sem deuses, ó Pai. Mas que os meus irmãos possam sair daqui essa noite com um único sentimento de que o Senhor é Senhor sobre nós. E que não existe outro incomparável a Ti, que não existe outro igual a Ti, Pai. Muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado por marcar esse encontro aqui conosco, Pai, porque nós precisávamos estar aqui. Então que os meus irmãos possam examinar a si mesmos, ó Deus, e que o Senhor possa trazer à memória deles, ó Pai, que o Senhor é o único Deus, ó Pai, a quem pertence toda a dedicação, que pertence tempo, que pertence amor, que pertence adoração, que pertence devoção, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.